link para fazer um bate-papo hoje sobre como investir em startups. O Guilherme está lançando uma plataforma da qual a Start aqui é uma investidora, é parceira do negócio, que chama CapTable, e a CapTable tem um negócio, a proposta da CapTable é trazer pessoas físicas, investidores comuns, para se tornarem investidores de startups a partir de um montante aí, a partir de R$ 1.000. Me corrige se eu estiver errado, Guilherme. Correto. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Pedro? Prazer estar aí participando com vocês. É justamente isso, né? Nós nascemos para ser um braço aí da Startse para conectar empreendedores e seus negócios inovadores com investidores que estão aí buscando formas inovadoras, diferentes de rentabilizar o seu dinheiro. A gente sabe que aqui no Brasil a gente está ainda muito atrás de ecossistemas como o Vale do Silício, a China, Israel, até mesmo a Europa, né? Mas a gente vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. A quantidade de hubs de inovação, aceleradoras, clubes de investimento anjo, fundos de venture capital que foram criados no Brasil, principalmente, né, o grande número de novos negócios que foram criados é impressionante. Mas tinha uma variável aí que a gente achava que ainda não estava bem equacionada, que era a variável de investimento, né? A gente via esse mercado super desorganizado, bons negócios em busca de dinheiro, né, e investidores em busca desses negócios para poder investir, e estava faltando um player nesse ecossistema para organizar o mercado da mesma forma que a Bolsa de Valores organiza o mercado das empresas da economia tradicional. Então, a gente nasce para ser esse braço, para organizar esse mercado, e a gente vai fazer isso de diversas formas. E para nós, o primeiro passo para isso era trazer um grupo de pessoas que hoje não participam desse mercado, que são as pessoas físicas, que são o investidor comum, porque os grandes investidores, os investidores institucionais, os fundos, eles já têm acesso a esse mercado. Para nós, o grande ganho agora estava em trazer as pessoas físicas também para isso. Então, o primeiro passo no desenvolvimento da CapTable, dessa ferramenta para organizar esse mercado de investimentos, foi lançar uma plataforma para que qualquer pessoa, investidores, pessoa física, possam investir em startups de tecnologia com potencial de escalabilidade atestado, com qualquer valor a partir de R$ 1.000. E hoje, então, a gente está dando esse passo aí, lançando a plataforma, e tem muita coisa nova por vir aí. Como eu comentei, a plataforma vai ser só uma das nossas ferramentas para estar conectando e organizando esse mercado. Perfeito, Guilherme. O Guilherme daqui a pouco vai contar um pouco de como foi esse primeiro dia de lançamento, porque ele estava contando dos acessos à plataforma, dos questionamentos que teve lá, já estão algumas conversas acontecendo ali, e eu tenho uma pergunta aqui para o Pedro, que está lá nos Estados Unidos, então não estranhe, porque nós estamos aqui no Brasil à noite, o Pedro, a hora que passar a imagem para ele, lá tá de dia, não é cenário aquilo, é porque o Pedro está falando conosco dos Estados Unidos. Pedro, por que a Startse decidiu entrar junto com a CapTable nesse negócio? Qual que é o valor que você, que tem uma carreira executiva, mas também é um investidor, viu na CapTable? Legal. Primeiro, legal, Zé, vamos falar contigo aí. Legal, Guilherme, prazer a gente estar iniciando essa relação agora oficialmente. Então, eu sou fã já do Guilherme e do Paulo há bastante tempo, e ter a oportunidade agora de a gente estar de sócio nessa operação me deixa muito contente. Basicamente, quando a gente começou a Startse lá, ainda com a ideia do João e do Júnior, a ideia inicial era criar uma plataforma que conectasse o ecossistema de startups. E a gente, de fato, começou a fazer algumas hipóteses de conexão, mas a gente viu que o mercado não estava maduro ainda para que essas relações acontecessem de uma forma com uma chance razoável de sucesso. Porque ainda, as pessoas sabiam um pouco como investir nesse mercado, e as experiências dos empreendedores também eram muito baixas. Então a Startse resolveu se posicionar como uma plataforma de educação que permitisse que a gente aumentasse a quantidade de pessoas interessadas nesse ecossistema, mostrando a importância de se olhar para esse mercado e capacitando, trazendo as melhores práticas, então, desses mercados aqui, basicamente aqui de fora, né, tendo o Vale do Silício aqui como principal centro de informação, porque seguramente é o mercado mais maduro, mas olhando muito também para Israel, para a China e para alguns ecossistemas que no mundo hoje começam a surgir. Ao longo do ano passado, ficou claro que o mercado já tinha uma maturidade, até com o surgimento dos unicórnios cada vez mais se proliferando no Brasil. Eles, de alguma maneira, são a prova de que a tese deu certo.
cada vez mais pessoas começaram a se interessar sobre esse mercado, então mais dinheiro começou a entrar, e a gente tem um fenômeno muito interessante que me parece duradouro, que é a redução da taxa de juros. Então hoje investir no Brasil não é mais tão fácil como era no passado. A gente precisa buscar outras alternativas de produtos para conseguir ter alguma rentabilidade. Né? Se a gente for investir hoje numa renda fixa, a gente vai investir talvez a 6%, 6,5%, tu vai tirar imposto e tu vai tirar inflação, tu vai ter um ganho real próximo aí a 1,5%, 2% no máximo ao ano. Então, quem quiser remunerar o seu capital vai ter que buscar alternativas. E o mercado de startups surge como uma alternativa, que não tem só como único benefício o retorno financeiro, que é um benefício importante, tem que ser olhado, mas também é uma forma da gente se conectar com esse novo mundo e a gente continuar evoluindo, né? Porque na hora que a gente interage com uma startup ou com as práticas da startup, seguramente a gente tem uma série de aprendizados que a gente pode levar para o nosso negócio. Então, a Startse gosta muito desse mundo e eu pessoalmente, como investidor desse mercado, eu gosto de estar conectado com esses caras, porque cada vez que eu interajo, eu tenho só não a chance de ganhar dinheiro com aquele negócio, mas eu tenho a chance de aprender e evoluir. Então, a Startse entendeu que estava no momento certo para a gente oferecer esse produto dentro da nossa cadeia, que uma vez que as pessoas já sabem que é importante olhar para isso e já começam a ser interessados, a gente quer aproveitar esse nosso poder de conexão que existem hoje, com 13 mil startups na base, com 1 milhão de acessos no nosso site, com essa relação toda de investidores, empreendedores e empresas que a gente tem, e começar a otimizar mais a relação entre esses agentes do ecossistema. Perfeito. Eu acho que na tua resposta, Pedro, aí na primeira colocação do Guilherme, a gente já ouviu um pouco ali do porquê agora nós estamos num bom momento de investir em startup. A gente vê notícias diariamente aí de como esse mercado tá acelerado. A notícia do dia hoje que a gente deu no portal é da Acreditas, que recebeu 230 milhões de investimento ali do SoftBank, então possibilitando de dólares, né? De dólares. E a empresa acelerar muito o seu processo de crescimento, e o Guilherme trazendo essa informação para quem está entrando agora na conversa, de que a solução da CapTable é uma solução que permite a pequenos investidores participar desse mercado de crescimento de startup. Guilherme e Pedro, a gente já falou um pouco disso, mas eu vou repetir a pergunta. Por que investir em startups agora, neste momento, é bom? O Pedro falou da taxa de juros, com uma tendência de baixa, uma necessidade de diversificação de investimento, mas particularmente para quem não conhece muito esse mercado, por que é um bom momento e, principalmente, o que eu deveria olhar quando eu estou avaliando se invisto ou não numa startup? Quem quer começar aí, Pedro? Acho que o Guilherme começa e eu complemento. Então vai lá, Guilherme, bola contigo. Bom, beleza. Como eu vinha comentando antes, então, o Brasil está, sobretudo no ecossistema de inovação, num desenvolvimento muito, muito rápido. Né? Se a gente pensa realmente há 10 anos atrás, tudo que tinha nesse mercado de inovação aqui no Brasil versus o que tem hoje, a diferença é muito grande. Eu acho que pela tecnologia. Então, tem muitas oportunidades ainda para ser capturada. E está vindo uma onda, nesse momento, que é justamente a hora de estar posicionado. Também muito de olho em questões macroeconômicas, o pessoal está muito de olho no que vai vir de Brasília, né? E se a perspectiva do mercado financeiro estiver correta de o crescimento duradouro para os próximos anos, a hora de se posicionar é agora, sob pena de não estar bem posicionado, enfim, de não capturar todos os ganhos possíveis desse mercado. O Brasil está barato, tem muito mercado virgem que ainda não foi impactado pela tecnologia para explorar, e a hora é agora. Perfeito. Olha, uma das coisas que a gente ouve muito quando fala em investir em startup é a questão do risco. As pessoas acho que tem uma boa compreensão hoje de que uma startup, como a gente diz aqui na Startse, é um experimento, é um laboratório de negócio onde você está tentando validar uma tese que pode ou não dar certo. A gente fica sabendo de muitos casos que dão certo, outros eventualmente não dão. Então, a minha pergunta nesse sentido é como é que a plataforma, Guilherme, como é que vocês mitigam esse risco para quem não está, de novo, familiarizado com esse mercado? Ou com essa modalidade de investimento? Certo. Bom, primeiro de tudo, nós temos uma tarefa de educação, que é de realmente educar
os investidores ou os curiosos pela nova economia para poderem se tornar investidores. A gente tem aí, então, já distribuímos em vários canais aí o nosso e-book, né, o nosso livro digital, Como Investir em Startups. Pode acessar aí no site da Startse, nos documentos lá na biblioteca de arquivos, já consegue fazer o download. Então, a primeira tarefa realmente é de educar. Depois, nós também fazemos todo um processo de seleção de empresas para garantir que as empresas que cheguem até o investidor sejam boas empresas, que tenham atestada o seu fit de mercado, né? Porque o investidor que está aprendendo também não precisa ser um grande especialista para tomar uma boa decisão de investimento. Então, a gente faz uma pré-validação. E depois disso, para mitigar o risco, é aquilo que a gente sempre sugere. Startup é um investimento arriscado, algumas vão dar certo e outras não. Então, o ideal é sempre separar um montante pequeno do seu patrimônio total para alocar nesses investimentos. E desse montante, ainda, a gente sugere que, ao invés de tentar apostar em uma startup, que monte um portfólio, que espalhe esse montante em 6, 7, 8 startups e monte um portfóliozinho. A ideia é que algumas delas não vão dar certo, outras vão dar tão certo que vão pagar por aquelas que não deram certo e ainda rentabilizar o portfólio como um todo. Perfeito, que é exatamente a mesma teoria de carteira que os fundos praticam, né? O que vocês estão oferecendo na plataforma é essa mesma possibilidade que um investidor de um fundo de capital de risco tem e trabalha. Exatamente, essa é a ideia. Só que até pouco tempo atrás, essa lógica estava restrita, de fato, a fundos de venture capital, enfim, grandes players institucionais que tinham volume suficiente para estar fazendo essa pulverização do seu investimento. A CapTable traz a novidade, que é pessoas físicas poderem investir cotas a partir de R$1.000. Quer dizer, se eu vou comprar um lote sequer, 100 ações da Petrobras na Bolsa de Valores, eu já vou estar gastando aí, por cotação de hoje, R$2.800. Já é mais do que os R$1.000 de investimento mínimo na CapTable, né? Então, a gente derruba o valor da cota justamente para dar acesso a todo mundo e para as pessoas também conseguirem brincar de fundo de venture capital e montarem o seu portfólio de investimentos. Pedro, você, quando estava avaliando o modelo de negócio da CapTable e diante dos comparativos aí do que tem no mercado de empresas que a gente vê principalmente nos Estados Unidos bastante, o que você destacaria como proposta única de valor aí da CapTable? O que tem de diferente? Eu vou puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, tá, Zé? Que é, na verdade, quando tu está nesse mercado de investimentos, ou as empresas estão buscando investidores, elas têm um caminho natural, que é tentar chegar nos grandes investidores primeiro, tá? E aí acaba que tu tem que ficar disputando lá o mercado com os fundos que existem, eles estão crescendo no Brasil, mas ainda eles são um número restrito, tá? E aí tu investe num fundo porque, em geral, tu tem acesso a conhecimento, e tu tem acesso ao relacionamento que aquele fundo pode te abrir a partir do momento que ele vira teu sócio. Quando a gente conecta uma startup, uma plataforma como a CapTable na Startse, a gente de alguma maneira entregou para o empreendedor uma série de benefícios que eventualmente nem num fundo ele consegue ter. A gente tem hoje, das 100 maiores empresas do Brasil, 68 são clientes nossas. Passam pelos nossos eventos presencialmente quase 50 mil pessoas por ano. A gente tem conexões hoje no Vale, na China. Então, o poder que uma startup, o poder de distribuição, ou de contatos, ou de conexões que uma startup passa a ter na hora que ela vira uma plataforma, uma empresa da plataforma da CapTable, é realmente uma coisa muito considerável. E com isso, obviamente, a gente aumenta a chance dela ter sucesso e, por consequência, a gente aumenta a chance do investidor da CapTable ter uma boa rentabilidade, né? Porque esse mercado, como o Guilherme falou, ele é um mercado de risco, onde tu tem uma dose importante de mortalidade nas empresas ao longo da sua jornada. Então, quanto mais tu trabalha para reduzir a mortalidade, melhor é o retorno potencial que tu pode oferecer para o teu investidor. Então, perfeito. Eu entendo que na hora que a CapTable junta esse conhecimento, o Guilherme e o Paulo não está nesse hangout, mas ele é o outro sócio que toca essa operação, ele foi o cara que ajudou a criar, junto com a CVM,
a regulação que permite, né, que regula esse investimento de equity crowdfunding. Então, a gente tem seguramente ao nosso lado caras que têm um conhecimento técnico muito, muito bacana, e que não é trivial, porque não é, como é um mercado novo, é difícil encontrar alguém que tenha tanta capacidade, e adicionalmente a Startse potencializa as startups da plataforma da CapTable a terem mais chances de terem sucesso. Então, a gente entende que o benefício está muito por aí. Eu queria só acrescentar na resposta do Guilherme anterior, que eu vejo como assim, por que a gente tem que investir nesse mercado hoje? Ou eu vou até falar mais por mim, né? Por que eu invisto, e talvez, porque daí é muito genuíno, né? Quando a gente saiu da XP e a gente veio ver esse mundo aqui do Vale do Silício, começou a ver a nova forma que as empresas estão criando os seus produtos, seus serviços, distribuindo, conquistando o cliente, olhando para formas, para métricas de gestão diferentes, ou processos de gestão diferentes, a gente viu que nunca a empresa tradicional, que a gente chama de incumbente, teve tão vulnerável. E nunca o empreendedor teve tanta chance de ter sucesso como ele tem hoje. As barreiras para a gente empreender caíram drasticamente. E isso fez com que a competição mudasse muito. Sim. E quando a competição muda e ela aumenta, o cliente passa a ter um protagonismo diferente do que ele tinha, porque até então o cliente tinha poucas alternativas, ele tinha que comprar o que estava oferecendo para ele e, cara, compra e fica quieto, né? No mercado financeiro a gente vê muito isso, né? Tu tinha 5 grandes bancos que ofereciam o que eles queriam e o cliente comprava, gosta ou não gosta. Na hora que tu começa a colocar uma série de novos competidores no mercado, o cliente passa a ter alternativa e o cliente passa a escolher. E aquelas empresas tradicionais que não conseguem ou não conseguirem ver isso, ou as que não estão conseguindo ver isso, elas passam a sofrer de uma maneira muito, muito forte. E as empresas que entram nesse mercado, dado as baixas barreiras de entrada que tem hoje, começam a entrar e oferecer produtos muito bacanas, elas ganham o mercado rapidamente. Então, para a gente conseguir rentabilizar hoje o nosso portfólio, na minha tese, por exemplo, eu tenho que ter algumas empresas que estão disruptando esses mercados, porque eu acredito que elas têm uma chance considerável de serem as relevantes daqui para frente. Pega um Nubank, por exemplo, né? Sim. Porra, será que o Nubank não vai ser um dos... Parei que entrou uma bateria aqui. Será que o Nubank não vai ser um dos grandes players do mercado financeiro daqui para frente? Eu acredito que sim. E será que se eu tenho uma carteira de Itaú hoje, ou de Itaú e Bradesco, eu não deveria ter uma posição de Nubank como hedge, né, como uma proteção desses meus investimentos? Sim. Porque se esse cara vai disruptar esse mercado, será que eu não tenho que estar nele? Ou será que eu não tenho que ter, se eu não sei se é o Nubank, eu não tenho que ter uma carteira na Creditas, na Acreditas, no Nubank, no Warren, no Fitbank, porque são 4 ou 5 players desse mercado, entendendo que se porventura eles disputarem o mercado financeiro, eu estou diluindo o meu risco em cima desse processo. Então, quando a gente investe hoje em startups, quando eu invisto em startups, eu invisto por 3 motivos. Primeiro, que eu quero tentar capturar esse upside. Segundo, que eu quero me proteger dos meus investimentos tradicionais. E terceiro, porque eu quero aprender com esses caras. Porque na hora que eu interajo, eu aprendo, eu fico mais competente, eu fico mais inteligente, eu consigo usar isso nos negócios que eu toco de uma maneira, né, melhor. E de alguma maneira eu estou evoluindo assim. Então, compartilhando um pouco da minha visão ou do que eu faço em relação a isso. Perfeito. Não, e esse ponto que você colocou por último, essa questão da diversificação de carteira, numa entrevista recente, o head do SoftBank para a América Latina fez um comentário que eu achei bem interessante, porque o SoftBank anunciou no começo do ano um fundo de 5 bilhões de dólares para investimento em startups na América Latina, sinalizando que o SoftBank vê, que é um dos maiores fundos do mundo, vê esse mercado aqui como um potencial enorme para crescimento de startups. Mas nessa resposta recente, numa entrevista, ele disse que, justificando o porquê do investimento, que startup, a despeito da economia eventualmente estar andando de lado, ou eventualmente até o PIB decrescendo, esse é um mercado que cresce.
e independe um pouco da questão política e econômica do país, e eu achei esse ponto dele bem interessante. Agora, passando aqui a bola para o Guilherme, eu vou só para voltar nesse bate-papo, Zé, porque eu acho que o SoftBank ele é muito emblemático, né? Na hora que ele anuncia esse fundo de 5 bi, que é mais do que já foi investido historicamente aqui na América Latina por todos os fundos, sim, ele de fato chancela que existe um mercado potencial grande aqui. Ele faz com que todo o mercado mundial olhe para cá de uma forma diferente, por consequência, entre mais dinheiro. Ele faz um comparativo que no Brasil com a Índia, em tamanhos de mercado, onde o Brasil, a China já teve 34 bilhões de dólares de investimentos no ecossistema de startups. E o Brasil teve, se eu não me engano, 1,1, no máximo 2, não lembro do número, o Zé deve saber. E pelas proporções de tamanho da economia, o Brasil deveria ser talvez 20 ou 30 vezes maior do que é hoje. Então, é mais uma prova. Eu só queria trazer de novo, assim, a gente está falando de um mercado de risco, de um mercado ilíquido, um mercado onde as pessoas investem e por 5 a 10, entre 5 e 10 anos, em geral, depende da forma de investimentos, ela não vai ter acesso àquele capital. Então, como o Guilherme falou no início, é importante a pessoa botar uma parte do patrimônio que ela consiga não depender daquela grana, e é importante que ela diversifique de maneira que ela consiga, né, não ter que contar que um investimento, um acerto. É importante diversificar. Eu entendo que pelo menos em 5 empresas para poder aumentar a chance de ter sucesso. Legal. Guilherme, já tem algumas perguntas aqui para ti. A primeira delas é do André Fernandes, e ele pergunta como que funcionará a relação dos investidores com a empresa selecionada. Haverá uma área de RI, então, de relação com o investidor, ou os investidores poderão participar de assembleias? Como é essa interação do investidor com a empresa investida? Certo. Bom, o acompanhamento do andamento da empresa, dos indicadores, das questões financeiras, dos avanços, a ideia é que ele seja todo feito via plataforma. Porque o investidor vai ter um painel onde ele consegue acompanhar mês a mês indicadores que são atualizados ali para ter um panorama geral do que está acontecendo na empresa. Para aprofundar essa relação, o que a gente sugere, e aí a gente sempre atua bem em conjunto com as startups nesse sentido, o que a gente sugere para a startup é de aproveitar o network dos seus investidores, aproveitar o know-how dos seus investidores, né? Então aproveitar porque a ideia aqui é que a startup ela tenha vários investidores, né? Essa é a lógica de todo o processo aqui. Em vez de ter um volume grande de investimento de um player só ou 2 players, eu tenho pequenos volumes de várias pessoas. Então, como eu vou ter várias pessoas envolvidas ali, com alto envolvimento, porque estão se tornando sócios da startup, por que não aproveitar esse know-how? Por que não aproveitar as conexões que podem ser geradas desses investidores? Então, o que a gente sugere é que a startup use os contatos dos seus investidores para estar em frequente contato com eles. Agora, se isso vai ser feito ou não, realmente fica a critério de cada uma das startups. Mas a nossa sugestão é nesse sentido. Mas só para eu tirar uma dúvida agora aqui, então, assim, toda a relação está sendo mediada pela plataforma online, mas de que forma, então, a CapTable entrega os reports desses investimentos? Repete para a gente aqui, Guilherme, que houve a entrada de outras perguntas aqui nesse mesmo sentido. Como é que é o teu reporte a partir do momento que eu investi numa startup com a CapTable? Certo. Só voltando na questão da assembleia que o investidor, desculpa, que foi perguntado ali antes, é possível entrar em contato com a startup antes do investimento e tentar entender com ela como vai ser, como ela pretende fazer a interação com os investidores. Se isso for algo essencial na visão do investidor, é possível fazer essa pergunta antes de investir. Sobre o acompanhamento da startup, cada investidor vai ter um painel. Nesse painel vão estar ali todos os seus investimentos, todas as startups nas quais ele investiu, e ele vai poder acompanhar pela plataforma gráficos, indicadores do andamento, os documentos, nós vamos anexar os balancetes, os balanços demonstrativos financeiros da startup, né? Então vai ter uma série de documentos e de indicadores para ele conseguir entender se a startup está progredindo, em que velocidade que ela está progredindo, etc. E a ideia é que baste ele entrar na plataforma, fazer o login para ter acesso
a tudo isso. Perfeito. Pedro, só vou aproveitar um pouco mais o Guilherme aqui, que tem algumas perguntas interessantes aqui. Guilherme, tem uma pergunta aqui agora que é com qual frequência vão haver ofertas de novas startups na plataforma? Vocês têm uma projeção disso? Tem uma noção já que a gente falou em diversificação de investimentos, essa pergunta acho que vem nesse sentido de entender assim, com que frequência vocês vão estar disponibilizando novas startups na plataforma? Certo. Isso depende muito do andamento das ofertas que hoje estão na plataforma. A nossa ideia é estar lançando novas rodadas, novas ofertas todos os meses, tendo novidade para os investidores. A gente tem um pipeline aí de projetos bem grande, de startups que entraram em contato com a gente, que passaram por todo o processo de seleção, foram avaliadas, né, foram selecionadas e passaram pelas etapas que a gente considera mandatórias. A gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, que acho que é interessante. Passaram pelas etapas, a validação contábil, etc., né, e estão aguardando então para ir para a plataforma. Então a gente tem um pipeline de projetos, tudo depende da velocidade com que os investidores se interessarem pelas ofertas que tem na plataforma e fizerem os seus investimentos. A ideia é todos os meses ter novidade. Tá bom, antes da gente... Fala aí, Pedro. Só fazer uma parte aqui, eu acho que assim, a grande oportunidade que a gente vê hoje, e falando talvez um pouco em nome do Guilherme aqui, não é exclusivamente, cara, intermediar operações através de uma plataforma de Act Crowdfunding. A grande oportunidade que a gente tem hoje é de ajudar a conectar investidores e empreendedores, tá? Então, a gente está lá criando uma uma base de informações onde todos os empreendedores que têm as suas empresas e querem colocar dinheiro, querem levantar capital, a gente analisa, a gente olha e a gente eventualmente entende que aquilo é uma solução para crowdfunding e eventualmente aquilo não é, tá? E eventualmente o cara não está preparado ainda no nível ou as chances, quanto antes um investidor levanta capital, mais risco ele oferece para o investidor. Por consequência, menos ele vale. Então, eventualmente, a gente entende que a solução do cara não é levantar grana naquele momento, é eventualmente validar melhor um produto ou tentar trazer um sócio complementar a ele, ou enfim, ou testar mais o mercado antes de ir para a rodada. E isso a gente pode fazer um pouco ainda com as soluções educacionais da Startse ou dos parceiros que estão em volta da Startse hoje. Do outro lado, a gente tem uma série de pessoas que querem investir nesse mercado e que algumas têm um perfil para investir através de plataformas de Act Crowdfunding e outras têm perfil para investir direto, ou através de fundos, por exemplo, depende do tamanho do cara. E o que a CapTable tem como horizonte é fazer essas intermediações de maneira mais pública com a plataforma de Act Crowdfunding, porque legalmente é isso que a gente pode fazer, mas eventualmente tu pode fazer algumas rodadas privadas, né, tentando encontrar esses empreendedores e investidores de uma maneira não tão automática, digamos assim, mas entregando para eles o que eles precisam, ou o produto que mais interessa a ele, ou que mais serviria a eles naquele momento. Correto, Guilherme? Exatamente. Perfeito. Como eu comentei ali no início aqui da nossa conversa, a CapTable surgiu para ser um braço da Startse para conectar esse mercado. E a plataforma ela é uma das ferramentas que nós vamos estar utilizando para isso, dependendo do perfil do empreendedor e do investidor. E principalmente também porque para nós o primeiro passo era trazer as pessoas que hoje estão fora desse mercado para dentro, e a plataforma era uma ferramenta importante para isso. Mas a gente vai estar adotando diferentes ferramentas, diferentes formas de estar conectando esse mercado, porque o nosso propósito final é conectar, independente de como. Legal. Uma das perguntas aqui diz respeito às possibilidades de saída. Então, assim, como é que se dá, por exemplo, no mercado de investidor empreendedor normal, existem alguns momentos onde o investidor tem a oportunidade de realizar aquele ganho do investimento. No caso da CapTable, como isso funciona, Guilherme? Como é que é a saída? Que momentos isso está possível para o investidor? Certo. Isso é possível de acontecer a qualquer momento. Então, na verdade, explicando até um pouquinho do modelo jurídico, todo investimento de risco, ou pelo menos a maior parte dele, é feito através de instrumentos de dívida conversível, certo? Então, é um modelo que a gente copiou dos americanos, porque funciona bastante bem, é uma forma de proteger os dois lados, tanto o investidor quanto a startup.
E no momento que o investidor estiver investindo através da cap table, ele vai estar adquirindo um instrumento de dívida conversível, uma nota conversível, que confere a ele uma participação dali a 5 anos na empresa. Se existir uma saída, se existir um aporte de fundo, se existir uma compra total da startup depois desses 5 anos, bom, ele é acionista da empresa e ele vai ter todos os direitos de um acionista. Se acontecer antes, o próprio instrumento que ele vai estar adquirindo através da plataforma já estabelece o direito dele de receber a participação dele. Agora, se for um aporte minoritário, por exemplo, ele pode optar por fazer a saída dele ali. Digamos que um fundo vem e faça um aporte por 30% da startup que ele investiu. Ele pode optar por exercer a preferência dele e fazer a saída. Ele pode optar por se manter na sociedade e ser diluído, proporcionalmente. Ou ele pode optar ainda por exercer a preferência de aporte e manter a participação percentual dele na sociedade a despeito do aporte que o fundo está fazendo. Mas então as opções de fazer uma saída são quando recebe um aporte ou quando existe uma venda total, ao longo de todo o período, independente de ser acionista já ou de ainda ser o detentor de uma nota naquela empresa. Guilherme, só um ponto, Pedro, só para pegar um gancho numa fala do Guilherme, então existe um período, o equivalente a um vesting, que é de 5 anos, é isso? Isso, exatamente. Perfeito. A ideia é que o ideal é que a pessoa não vire sócio de uma limitada por todos os riscos associados a ser sócio de uma limitada. Então, a gente estabelece que a empresa ela deve virar uma SA em até 5 anos, uma SA de capital fechado, né, primeiro, e dentro desses 5 anos, essa pessoa vai ter essa nota conversível que estabelece o direito para ela de se transformar em acionista da SA no momento que acontecer essa transformação da empresa. Perfeito. Pedro, você estava dizendo alguma coisa? Na verdade, não é um vesting, porque o cara ele já tem o direito estabelecido em contrato, então já as participações já estão determinadas. O que tem é que o investidor tem o direito de converter isso em até 5 anos. Então, é um conforto que o contrato dá para ele, para que só aconteça isso de verdade no tempo que na hora que fizer sentido para a empresa virar uma SA. Então, porque virar uma SA antes da hora pode onerar em custos ou em trabalhos que não fazem sentido. Mas eu acho só importante entender que acho que quem entra nesse mercado tem que entrar com um horizonte de baixa liquidez ou pouca liquidez, ou quase nenhuma liquidez. Não pode contar com isso, isso pode ser óbvio que isso pode acontecer, mas eu não contaria com isso. E que também essas modalidades a primeira modalidade que o Guilherme falou, que é tu ter uma possível saída quando entra um novo investidor, isso acontece. Em geral, acontece mais a partir de uma série B. Então, só para a gente entender aqui, investimento anjo hoje fica na casa entre 500 e 1 milhão de reais. Investimento seed, que eles ficam talvez uma faixa entre 1 e 3 milhões de reais. Uma série A começa a acontecer acima de 5 milhões de reais, então de aporte, não de valuation, de aporte. E uma série B, a gente está falando já de investimentos talvez acima de 20 milhões de reais. Tá? Então, grandes números. Isso que pode acontecer. Os investidores dessas rodadas maiores, eles em geral abrem uma oportunidade para que os investidores iniciais saiam. Então, ele fala assim, vou limpar o cap table, vou dar uma limpada no número de investidores. E aí ele oferece uma saída para os primeiros investidores. Isso não é uma obrigação e não é um direito que o investidor da cap table vai ter, mas é uma possibilidade que ocorre com alguma frequência nesses casos. Então, para não ter expectativas erradas, isso acontece. E, eventualmente, o próprio empreendedor ou algum investidor da massa inicial, ele abre, em alguns momentos, algumas janelas para limpar um pouco esse cap table. Né? Então, sim, eventualmente ocorre, mas isso não deve ser considerado na hora de investir. A gente deve considerar que esse investimento é como longo prazo. E quando isso acontecer... E eventualmente acontece, ótimo. Sim, perfeito. Ô, Guilherme, tem uma questão aqui relacionada às metas de investimento. Então, a pergunta aqui do convidado é a seguinte: caso a meta de investimento não seja atingida, o que acontece? O investimento é cancelado? O que acontece? Eu estou pegando um gancho até um pouco na fala do Pedro dessa questão
de não ter uma mentalidade de curto prazo, mas essa preocupação aqui é diferente. Ele quer saber o seguinte: houve uma promessa de realização e não foi conseguido. O que acontece nesse caso? Certo. Quem estabelece isso é a própria instrução 588 da CVM, que é a instrução que regulamenta esse mercado que nós estamos atuando. Então, se a gente determinar uma meta de captação e ela não for atingida, se for atingido pelo menos 2/3 dela, ela ainda assim é considerada efetivada, e a gente vai emitir os títulos dos investidores e o aporte vai ser feito na startup. Se ela não atingir 2/3, 66% da meta de captação, aí nós devolvemos o capital dos investidores e a captação é considerada não sucedida. Repete essa última informação, por favor, Guilherme. Em que evento vocês devolvem? Se não atingir até 66% da meta de captação, a CapTable devolve o dinheiro de quem já fez um aporte ali naquela startup, é isso? Exatamente. A linha de corte é os 2/3. Captou até 2/3 da meta estabelecida, devolve o capital. Captou acima de 2/3 até a meta, aí o investimento é considerado bem sucedido, independente do volume, estando dentro dessa faixa. Antes de passar a bola para o Pedro... Então, fala aí, Pedro. Deixando claro, então, a grana do investidor até completar esse montante de 2/3, pelo menos, ela fica como se fosse uma escrow account, uma conta que ela fica congelada, que ninguém tem acesso àquilo, e se porventura ele não bater, ela volta integralmente pro investidor. Então, o cara não tem risco nenhum da rodada não sair. O que ele tem é, depende se ele... Porque, eventualmente, o cara quer segurar um aporte. O que ele tem é a rodada completar e ele ficar de fora. Então, a nossa recomendação é que quem tiver interesse coloque a oferta, porque isso é o que garante, porque o custo disso é zero, talvez seja a oportunidade do dinheiro, né, naqueles poucos dias ali que vai estar aberto, né, do CDI, mas é mínimo. Muito bacana. Olha, tem uma pergunta aqui do Anderson que diz o seguinte, ele meio que entra numa questão que a gente já abordou, mas é legal esclarecer, porque ele diz o seguinte: as startups serão necessariamente SAs no futuro, ou não necessariamente? Então, ele quer saber, assim, é um caminho comum para todas as startups se tornarem SA, significa processos mais rigorosos de governança, o amadurecimento do negócio, inclusive em termos de tamanho. Como é que você vê isso, Guilherme e Pedro? Bom, contratualmente, nós estabelecemos que a empresa, a própria nota conversível vai estabelecer que a empresa ela deve virar uma SA depois de 5 anos, justamente para poder fazer a conversão dos seus investidores. E às vezes a gente comenta isso e o pessoal se assusta um pouco, mas a gente não está aqui falando de uma SA de capital aberto, listada em bolsa de valores, como as grandes empresas. A gente está falando de uma SA de capital fechado, uma empresa que vai sim ter alguns custos maiores de contabilidade, de prestação de contas, de publicações que vão ter que ser feitas, mas não é nada que inviabilize a existência da empresa se ela já tiver ganhado um certo corpo. E a ideia é que depois de 5 anos ela já tenha ganho muito mais do que esse corpo, já tenha aí dado bons retornos também para os seus investidores. Então, a CapTable, por exemplo, ela é uma empresa de sociedade anônima, mesmo estando no seu início. Né? Então, não é nada muito inatingível. O pessoal, às vezes, só confunde essa questão da SA de capital aberto com a SA de capital fechado. Perfeito. Fazendo coro com o Guilherme aí, assim, praticamente todas as empresas já que eu sou sócio hoje, a gente já transformou elas numa SA, não é um custo... É um custo hoje bem razoável. E o Brasil, a gente tem um problema que é quando a gente tem uma empresa limitada, eventualmente a justiça entende que tu pode quebrar a personalidade jurídica daquela empresa e chegar nos sócios diretamente. Então, se eu tiver um sócio, ou se eu for um cara que tem alguma dívida de alguma forma, e o Guilherme for o meu sócio nessa empresa limitada, eventualmente o Guilherme, os bens do Guilherme podem ser afetados pelo meu problema. Então, na hora que tu cria uma SA, tu não tem mais esse risco de misturar o patrimônio dos sócios. Por isso que é uma condição para que todos os investidores entrem, e até eventualmente para os sócios da empresa, é uma proteção patrimonial a gente fazer isso em cima de uma SA. Então, dificilmente algum investidor vai entrar se não for nesse modelo.
A nossa ideia é que o investimento em startups ele já é um investimento de risco por si só, mas a gente quer que o risco ele seja econômico, ele seja operacional, ele seja da natureza do negócio, e não um risco jurídico, um risco regulatório e etc. Né? Então já tem risco suficiente aí nesse mercado. Então a nossa ideia é sempre, quando a gente montou esse modelo, foi para proteger os dois lados sempre, por isso essa questão da SA. Bom, e deixa eu até fazer um gancho aí com o Guilherme da importância, e até fazendo um gancho com o que eu falei lá no início, né? Quando a gente faz investimentos no mercado que já é de risco, mas sem saber como é que a gente pode mitigar alguns deles, a gente pode se aventurar em coisas muito danosas. Por isso que a Start se resolveu, no primeiro momento, investir muito na formação desses investidores, dos empreendedores, para aumentar a chance de ter sucesso. A gente teve alguns casos de pessoas mal instruídas que fizeram investimentos e responderam mais do que o seu capital que elas colocaram. Então, o cara fez um investimento lá de 100 mil reais, 200 mil reais numa empresa, e essa empresa teve um problema e o cara teve que responder na física por aqueles problemas porque ele não estava estruturado da melhor forma ou da forma correta para se fazer esse tipo de coisa. Então, é fundamental para quem quiser investir, e eu super recomendo que o faça, mas o faça de maneira responsável, entendendo as melhores formas de fazer isso. Por isso que a gente é confortável em ter hoje como sócio dois caras que entendem muito desse mercado, que já fizeram bastante investimentos e operações como essas, porque, como o Guilherme disse, o investidor tem que correr o risco que ele tem que correr, mas não riscos adicionais por falta de informação ou por estar com as estruturas erradas. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa nesses dois pontos aí que o Guilherme citou, e agora o Pedro fez a remissão aí por essa questão do risco, e eu queria ter uma questão também que aparece aqui, um pouco da parte legal. Eu não vou entrar muito, acho que a gente não precisa entrar muito profundo nisso aí, Guilherme, mas assim, a CapTable está, de certa forma, ela é monitorada e acompanhada pela Comissão de Valores Imobiliários, pela CVM, e está dentro todo do arcabouço legal que regula o mercado de capitais, certo? Exatamente, inclusive como o Pedro já comentou, o Paulo, que é nosso sócio aqui, também toca a operação aqui junto comigo, ele foi uma das pessoas que participou da consulta pública da CVM na hora de modelar essa instrução. Então, provavelmente é um dos caras do Brasil que mais entende da regulação. E a CVM está constantemente acompanhando todas essas plataformas. Inclusive, hoje, quando então fomos lançar a plataforma e colocar as ofertas no ar, fizemos o ofício, fizemos upload no sistema da CVM. Se tiver alguma coisa fora do lugar, eles vão nos avisar, a gente vai modificar. Né? Então, a CVM está sempre de olho, ela está cuidando bem desse mercado, que é um mercado nascente, e tem que nascer direito. Né? Então, e nós empreendedores desse mercado, temos também a nossa responsabilidade de fazer o mercado nascer saudável para se desenvolver. Guilherme, e a gente está falando em startup, mas de certa forma vocês também estão startupando essa operação. Conta um pouco aí dos números do teu primeiro dia. Você estava dizendo aqui, enquanto a gente não começava a live, um pouco das métricas ali do Analytics, quantos acessos teve na página. Fala um pouco da gente, como é que foi a experiência do primeiro dia aí? Certo, então abrindo um pouquinho a nossa intimidade aqui com quem está nos assistindo, né, nós tivemos aqui, estou conferindo o Analytics aqui nesse momento para dar os números exatos, nós tivemos 3.600 sessões no site, né? São 3.600 pessoas que entraram na plataforma para conferir as ofertas, para conhecer essa nova modalidade de investimento, e tivemos um bom volume de investimentos já nesse primeiro dia também. Se eu consigo somar com o olho aqui rapidinho, se eu não me engano, nós temos aqui, somando as 4 empresas que estão disponíveis na plataforma, a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada uma também, se a gente tiver tempo, fechamos aqui em 118 mil reais captados no primeiro dia, que estava bem acima das nossas expectativas para esse primeiro dia de lançamento. Maravilha, Guilherme, é que tu não viu, o Pedro até se reclinou na cadeira a hora que você foi falar o volume aí que foi alcançado nesse primeiro dia de operação. Pedro é esse faro no finanças, né? Mas é que, cara, não tem nada mais legal do que ver um filho nascer e caminhar, né? Então, quem tiver a experiência aí de participar da criação de alguma empresa, não precisa nem criar uma empresa nova, mas lançar um produto novo, lançar uma nova unidade,
sempre dá um gostinho muito bacana quando a gente começa a ver assim, pô, nasceu, cara, começou a acontecer. E normalmente nasce pequenininho, a gente vai arrumando para ele ficar cada vez melhor. Então eu tenho, talvez das maiores alegrias que eu tenho hoje é quando eu vejo uma coisa dessas, pô, cara, existe. Então, parabéns aí, Guilherme e Paulo aí, cara, muito bacana, cara. Legal. Obrigado, Pedro, parabéns para vocês aí. Muito legal, nós estamos bem orgulhosos de estar junto com vocês colocando essa empresa de pé. Legal. Bacana. Ó, Guilherme, 2 perguntas aqui para ti que eu vou juntar numa só. Uma é a do Pedro e outra é do Wagner Marcelo. Pergunta do Pedro é qual é a remuneração da CapTable, e a do Wagner, que conversa com ela, qual é o comissionamento da plataforma. São 2 perguntas, mas que têm o mesmo questionamento. Então, qual que é essa remuneração da CapTable? Certo. Para as ofertas que nós vamos fazer de forma privada, a gente sempre vai preparar uma proposta caso a caso, dependendo do escopo que a gente estiver trabalhando. Agora, para as ofertas públicas que vão ser na plataforma, como essas que estão hoje aí, que nós estamos lançando, a nossa taxa é a padrão de mercado de 10%. Essa é uma taxa que, enfim, toda startup ela vai incorrer em certa medida quando for captar recursos, que é para aquela pessoa que vai estar ajudando a startup a buscar os investidores. A diferença é que a gente faz isso aqui de forma pulverizada e faz de forma online. Perfeito. Uma outra pergunta do Rodrigo é no sentido de entender um pouco mais o processo de remuneração do investidor. Então, ele pergunta o seguinte: caso a startup não decole nos 5 anos, no mínimo de 5 anos, ali naquele período de 5 anos de contrato, qual que é a remuneração do investidor? Então, eu entrei na CapTable, investi numa startup, e a startup não decolou até o 5º ano ali, até aquele período que contratualmente eu estou ligado ali a vocês. Como é que eu sou remunerado nesse caso, ou eu não sou remunerado? Bom, ao longo desses 5 anos, como o investidor ele tem uma nota conversível que estabelece a participação dele na empresa, ele não é sócio ainda, ele não pode receber dividendos. Então, a remuneração dele vai vir numa eventual saída, que realmente vai ser o grosso da remuneração de qualquer investidor, mesmo aqueles que estejam recebendo os dividendos, né? Aqueles que são investidores direto no contrato social da startup. A partir do momento que ela se transforma numa SA, esse investidor ele vai se tornar acionista da empresa e vai estar recebendo dividendos. Lembrando que as sociedades anônimas elas têm um dividendo mínimo estabelecido por lei de 25%. Né? Então, a partir desse momento, o investidor ele já vai estar recebendo os dividendos, e também, de novo, sem prejuízo de estar sujeito aí a uma saída para rentabilizar seu capital, provavelmente vai ser o grosso da rentabilidade dele. Guilherme, eu vou aproveitar um pouco do teu tempo aí, Pedro, fica na linha aí mais um pouquinho, a gente está chegando. Mas é só para dizer assim, pô, eventualmente, se não acontecer este processo, o dinheiro é perdido, não, o dinheiro é tipo 0 ou 1 ali, não, se deu errado, perdeu tudo. Eventualmente o empreendedor recompra, mas assim, tem que considerar que existe uma possibilidade de ser 0, né? Perfeito. Perfeito. Exatamente, entrando um pouquinho mais na nuance do modelo, se a gente estabelece uma métrica de patrimônio líquido, o investidor, até as notas conversíveis, que vão ser os títulos dos investidores, já estão disponíveis na página de cada uma das ofertas, já pode entrar lá e ver como é que vai ser o título na íntegra, os advogados vão gostar bastante de ler. E a gente estabelece uma métrica de patrimônio líquido para saber se a empresa teve sucesso ou não teve sucesso, certo? Então, se a empresa ela teve sucesso, o investidor pode ou converter em ações ou pegar seu capital de volta remunerado pelo CDI. Mas se a empresa teve sucesso, é muito provável que a pessoa queira as ações da empresa. Agora, se a empresa não teve sucesso, está abaixo da métrica, ela vai ter que optar ou por converter em ações e se tornar sócio de uma empresa que não deu muito certo, ou realmente perdoar essa dívida, né? E, enfim, como o Pedro comentou, ser 0. Essa possibilidade, sim, ela existe. Perfeito. Para a gente ir encerrando aqui, eu queria perguntar para vocês quais setores vocês avaliam quando a gente está olhando o mercado de startup que estão mais aquecidos, que tem mais startups aí decolando e crescendo. Bom, o que a gente tem visto das startups que chegam até nós, que nos procuram atrás de investimento, é que alguns setores já estão chegando num período maior de maturação e outros estão em nascimento.
Um setor, por exemplo, que a gente, pelo que a gente tem visto, já está chegando um momento maior de maturação, por exemplo, o setor de fintechs. São poucas ainda as fintechs que surgem com proposta de desafiar os grandes mercados. A maioria das fintechs já estão estabelecidos no seu mercado. Acho que o Pedro, que é o nosso grande especialista em fintechs, pode comentar um pouquinho sobre isso, se eu estou certo ou se eu estou errado, mas essa é a visão que a gente tem aqui com as informações que a gente recebe. Um setor que está bem quente é o setor de beleza, né, e o setor agrícola. E, casualmente, nós temos duas startups da plataforma que são desses setores. Não é casualmente, porque realmente a gente acredita também bastante nesse setor. O setor agro, recentemente nós estivemos aí no evento da Startse, no Agrotech, né, e foi maravilhoso ver todas as inovações que estão surgindo e a quantidade de pessoas interessadas, porque realmente é um mercado que está se movimentando muito, é um mercado muito tradicional, mas as novas gerações estão tomando conta das fazendas, que antes eram dos seus pais, dos seus avós, e já estão chegando nesse mercado com outra mentalidade. E a partir de agora, não tenho dúvida que vai ser um mercado que vai se desenvolver muito, até porque o Brasil tem essa vocação. Pedro, tu quer fazer alguma consideração nesse ponto aí, setores aquecidos? Eu acho, Zé, que assim, o Brasil tem uma coisa muito bacana, que é o tamanho dele, né? A gente tem 200 milhões de pessoas, uma parte considerável nisso com o mercado, com poder de consumo. Então, e as startups surgem muito para resolver dores, e obviamente o Brasil tem infinidades de dores para serem resolvidas. Então, a gente tem, como o Guilherme falou, alguns setores mais desenvolvidos, seguramente o de fintech é o principal setor. As fintechs, cada vez mais, elas estão participando de todas as indústrias, né? Ou seja, soluções de mobilidade que viram fintech, seja fintechs que criam outras soluções para complementar a proposta de valor. Então, eu diria que é quase uma coisa transversal. Hoje, o produto financeiro está deixando de estar entre as empresas e os clientes para estarem dentro das empresas. Então, tem uma mudança importante no mercado a partir disso. Mercados que vão ser sempre muito fortes. No Brasil, seguramente o agro, como o Guilherme falou, o mercado de saúde, dado que as pessoas vão morrer cada vez mais velhas, né? E o Brasil vai continuar crescendo, ele vai ser um mercado muito grande, e os custos desse mercado estão cada vez mais altos, então tem oportunidade para desintermediar. Aí, tu vai para o varejo. Eu diria que a gente não está numa fase ainda que dá para deixar coisas de fora. Acho que tem muita coisa, né? Em todos os lugares vão ter oportunidades. O que eu gosto de fazer eu gosto de investir onde eu entendo mais, porque eu consigo avaliar mais os riscos e consigo contribuir mais com a empresa. Então, mas isso de novo, é a minha estratégia, a minha tese pessoal, que necessariamente não serve para todo mundo, mas eu prefiro investir em mercados que eu entendo mais, que eu consigo avaliar mais o risco e ter mais upside na hora de ajudar. Perfeito. Guilherme, tem uma pergunta aqui para a gente ir encerrando, do Leandro Corrêa, que ele diz o seguinte: a CapTable pensa em disponibilizar cotas? Eu quero, diz o Leandro aqui. A CapTable entra no negócio que ela mesma oferece para o público ou não? Sobre isso eu vou ter que conversar com os meus sócios da Startse, ver o que eles acham. Tá joia. A gente está sempre atrás de gente boa, né, Guilherme? É isso aí. Quem quiser participar é bem-vindo. Então tá joia. Olha, vão ficar algumas perguntas aqui de fora. A gente vai fazer o seguinte: amanhã no portal da Startse, startse.com, a gente vai pegar as perguntas todas aqui que foram feitas durante essa live e vai transformar numa matéria, de forma que a gente vai responder todo mundo que nos acompanhou, os que chegaram depois e, eventualmente, quem chegou agora aqui no final com algumas questões. E eu queria pedir para o Guilherme também dizer, porque essa é a primeira de uma sequência de 5 webinars, 5 lives que a gente vai estar fazendo aqui na Start. Então, toda quarta-feira, a partir das 6h30, a gente vai estar nesse bate-papo aqui, daqui para frente, conhecendo algumas das startups que já estão na plataforma da CapTable. Eu estou disponibilizando agora o link ali no chat para quem quiser ir para a página de inscrição para poder participar das próximas webinars. Ô Guilherme, conta um pouco para a gente quais são essas 4 startups que vão estar conosco nas próximas quartas-feiras. Certo. Então, como o Zé comentou, a partir de hoje, nas próximas
4 quartas-feiras a gente vai estar fazendo cada empresa um dia, para que vocês possam conhecer os empreendedores, fazer as perguntas para eles, para entender bem o modelo da empresa e ter segurança antes de tomar decisão de investimento. Então, a primeira empresa que vai para o webinar da quarta-feira que vem, dia 17, é a NOC, que é o que a gente chama de Uber da publicidade, né? Esse termo já está usado de forma excessiva, né? O Uber do setor tal, o Uber do outro setor, mas a NOC se coloca como realmente um Uber da publicidade, né? Ela é um sistema que faz uma gestão de freelancers, como fotógrafos, redatores, designers, para conseguir dar acesso a campanhas de publicidade de alto nível para pequenos negócios locais de varejo, restaurantes, academias, etc. Depois nós vamos ter aí no dia 24, né, daqui a 2 quartas-feiras, a Irene. A Irene teve no evento da Startse do Agrotech, né, fez muito sucesso por lá, muita gente vindo atrás querendo conhecer o Eduardo, o empreendedor que estava lá, e agora vocês também vão ter a oportunidade aí no dia 24 desse mês de estar conhecendo o Eduardo e os empreendedores da Irene. A Irene, ela tem um hardware que é instalado no bico dos pulverizadores de plantações, que ele consegue identificar onde é planta, onde é erva daninha, onde é terra, e ele pulveriza somente onde é necessário. Então, ele traz uma economia aí de mais de 50% de pulverizador, e a gente sabe que a gente sabe que o defensivo ele é quase, ele é mais de 1/3 do custo, pode chegar a ser mais de 1/3 do custo enfim, de uma produção, de uma plantação. Depois, no dia 31 de julho, nós vamos ter o webinar da Trashin. A Trashin é um sistema que faz a gestão de resíduos. Eles conseguem controlar e ter dados e fazer o rastreamento de resíduos sólidos que eles mesmos fazem a coleta e conseguem remunerar todos os players dessa cadeia de coleta, de triagem, de reciclagem. Ao longo de todo esse processo conseguem gerar, então, oportunidade para as pessoas. É um negócio com bastante impacto social e conseguem rentabilizar o lixo. Eles conseguem identificar qual resíduo de qual indústria é insumo para outra indústria. E eles fazem essa conexão, enfim, com impactos financeiros, obviamente, que é uma empresa muito rentável, inclusive, ambientais, reaproveitamento do lixo, e sociais, porque conseguem gerar oportunidade e remunerar uma cadeia bem grande. E, por fim, no dia 7 de agosto, nós vamos estar conversando aqui com os empreendedores da Inbuilt. A Inbuilt desenvolveu uma cápsula que eles chamaram de Direct Caps, através do uso de nanotecnologia, que consegue fazer nutrientes serem melhores absorvidos pelo organismo. E a partir dessa tecnologia eles desenvolveram 3 produtos. Um produto chamado Hair and Nails, que se toma para melhorar a aparência de cabelos e unhas quebradiças, etc. E combate também a queda de cabelo. O Fit, que ajuda a eliminar a retenção de líquidos, combate a celulite. E eles também têm o outro produto, que é me fugiu o nome do produto agora, mas é um produto que Perdão, pessoal, eu esqueci o nome do produto. Tranquilo, tu não precisa entregar toda hora agora. O importante para quem está acompanhando aqui é saber que nos próximas 4 quarta-feiras vocês vão ter a oportunidade de conversar com os empreendedores desses negócios que já fazem parte da plataforma da CapTable. Eu disponibilizei no chat o link para a página de inscrição, então eu sugiro que se inscrevam lá, participem, e amanhã em startse.com você confere as respostas para as questões que chegaram aqui para o Guilherme, que é o cofundador da CapTable, participou desse chat aqui conosco, junto com o Pedro Engler, que é CEO da Startse, que é a empresa que está junto ali com a CapTable como investidora também. Então, a gente torce para quem gostou do bate-papo, para que se inscreva nas próximas lives e participa lá, confere lá no startse.com o que a gente tem de pergunta e resposta sobre as dúvidas mais frequentes aí de como usar e ganhar dinheiro com essa ferramenta da CapTable. Pedro, brigadão. Guilherme, um abraço e até a próxima quarta-feira. Vamos deixar o terceiro produto da Inbuilt, então, como um mistério aí para as pessoas acessarem a plataforma, conhecerem a empresa e saberem, então, finalmente qual que é o produto. Vamos deixar o suspense. É isso aí. Então, diga aí, Pedro.
Valeu, cara. Foi muito, pô, parabéns pela tua moderação. Tu é a Marília Gabriela aí da Start. Eu gostei muito. Pô, Marília Gabriela, o cara tá de brincadeira, né? Mas é uma grande entrevistadora, pô. Podia ser o Jô Soares, cara. Eu fui gentil contigo, né, cara? Ó, os dois são bons, cara. Então foi gentil, Pedro. Então, galera, muito obrigado. Um abraço e até a próxima quarta-feira, 6h30. Obrigado, Valeu, Zé. Obrigado, valeu. Pedro. Prazer estar lançando aí a Cap Table com vocês. Um abração. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Abraço.